Senadores do Cidadania, PSDB e Podemos apresentaram uma nova matéria que pretende agora abrir espaço no orçamento para custear o Auxílio Brasil e, ao mesmo tempo, ainda garantir o pagamento dos precatórios sem mudar a regra do teto de gastos. Quem vai trazer mais informações para nós é a repórter Paola Cuenca, direto de Brasília. Paola, boa tarde. Qual que é essa proposta, então, dos senadores? Olha, a proposta dos senadores é uma unificação de 3 propostas de emenda à Constituição que eles haviam já colocado também para a possível análise do Senado Federal. Eles se reuniram e criaram uma emenda substitutiva, o que significa que o texto dessa emenda, se for aceito pelos outros senadores, vai substituir o texto da PEC dos precatórios da forma como a gente já falou aqui, deu nos jornais e que é a proposta que tem o apoio do governo federal, foi aprovada na Câmara dos Deputados. A proposta desses senadores, por meio dessa emenda substitutiva, é de que os precatórios, as dívidas judiciais as dívidas judiciais da União com pessoas físicas e jurídicas, elas sejam pagas fora do teto de gastos. E com isso, o que a PEC dos precatórios apoiada pelo governo traz de fazer uma mudança naquela apuração do teto de gastos para conseguir abrir espaço no orçamento, não seria mais necessária essa manobra. Os precatórios, que são avaliados em cerca de 89 bilhões de reais para 2022, ficariam então fora do teto, fora dessas despesas obrigatórias que o governo vai pagar em 2022, que seria um valor do que já foi gasto em 2021 com a correção da inflação. Dessa forma, o espaço aberto dentro do teto é o do valor das dívidas dos precatórios, de 89 bilhões de reais, o que os senadores dizem que daria para custear o Auxílio Brasil, da forma como a gente já vê hoje, atendendo 14 milhões e 500 mil famílias, só que ainda subindo para 21 milhões de famílias atendidas por esse benefício com o valor mínimo de R$ 400 reais. Essa medida ela foi criticada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, porque ele diz que se trata de um erro colocar o pagamento desses precatórios fora do teto de gastos. Os senadores argumentam que isso seria uma medida apenas para o ano de 2022, levando em consideração o contexto da pandemia, que deu uma estrangulada nas despesas no orçamento da União e também a necessidade de prestar esse benefício para todas as famílias que estão passando por necessidades agora neste momento. Essa emenda ela vai ser colocada para apreciação dos outros senadores e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que é relator da PEC dos precatórios, ali na Comissão de Constituição e Justiça, já conversou com esses senadores a respeito dessa emenda, disse que está aberto ao diálogo, mas ele também garante que já tem os votos necessários para aprovar o texto da PEC dos precatórios, como já veio da Câmara dos Deputados ali no plenário do Senado. Lembrando que, por ser uma proposta de emenda à Constituição, não é apenas a maioria absoluta dos senadores que precisam ser favoráveis a essa medida. São necessários dos 81 senadores que 49 deles estejam de acordo com essa proposta. Paola Cuenca, direto de Brasília. Obrigado, Paula. Você volta a qualquer momento. Nós já estamos com os nossos comentaristas em Brasília. José Maria Trindade. Zé, boa tarde. Salve, William. Muito boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. É a luta política do dia a dia, né? É isso. Felipe Bueno, ótima tarde. Ele está aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Boa tarde. Bom, vamos aproveitar, Zé, vou começar com você. Com essa decisão, né, se os senadores acatarem essa proposta, esse texto volta para a Câmara dos Deputados. Aí eu pergunto a você, mais tempo e o risco disso não passar? Eu ouvi, inclusive, senadores de oposição que dizem o seguinte: não há nenhum risco do Congresso não aprovar o financiamento deste novo programa do governo, o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. O Bolsa Família acabou. O novo programa que começou a ser pago ontem, né, o Auxílio Brasil, tem aí um orçamento perto de 90 bilhões de reais. Só uma explicação rápida, William, sem exagerar em números, o programa anual do Bolsa Família é de 34 bilhões. O projeto para esse Auxílio Brasil seria de 62, ou seja, o dobro quase. Mas agora, com o piso de R$ 400 que quer o presidente, esse valor salta do financiamento para 90 bilhões de reais. Então, o governo quer exatamente aprovar essa emenda à Constituição e pegar parte dos precatórios, né, que seriam pagos pelo governo, e ainda ultrapassar um pouco o teto de gastos.
Esse teto de gastos, impeditivo para o governo aumentar, seria recalculado, então ele ficaria maior. O governo, então, não ultrapassaria o teto de gastos, mas elevaria o teto de gastos. Isso, basicamente, resumindo bem o que foi aprovado na Câmara. Mas os senadores estão de olho na política. A disputa aí é disputa eleitoral. O ano que vem será um ano de disputa dura, não só para a presidência da República, mas para o Congresso. Todos os partidos miram exatamente na eleição de deputados. Descobriram ali que, dominando o Congresso, dominam o próximo presidente da República, quem quer que ele seja. Então, essa é a disputa. E aí encontraram uma maneira de pagar o Bolsa Família novo, né, que é o Auxílio Brasil, e não quebrar o teto de gastos, para o presidente não sair dando reajuste para servidor, aumentando não sei o quê, isso tudo política. E aí é uma tentativa de pagar o auxílio sem dar munição ao presidente Jair Bolsonaro. Ele chega hoje exatamente para desembrulhar esse pacote. Felipe Bueno, os senadores da oposição vêm, então, pelo menos dizem, né, que não querem dar espaço, então, para medidas eleitoreiras do governo, como o que eles entendem que está sendo feito, nesse caso, pelo governo Jair Bolsonaro, e por esse motivo, então, entraram com essa nova proposta. Você entende dessa forma? Você entende como uma medida eleitoreira esse furo no teto de gastos que o presidente está tentando aprovar no Senado? Lembrando que o que está envolvendo hoje é o Auxílio Brasil dentro desse espaço no teto de gastos, não é apenas o Auxílio Brasil. É o valor para esse auxílio, para vacinas também, para o Auxílio Gás, para o Vale Caminhoneiro e talvez, segundo o presidente Jair Bolsonaro disse nos últimos dias, até um aumento para o funcionalismo público. Essa é uma situação, e são muito comuns essas situações, né? Situação em que vários lados que discutem têm razão. Então tem razão quem critica o rombo no teto de gastos, porque de fato né? É uma espécie de puxadinho no teto de gastos, né? O teto de gastos vai ser respeitado, porém ele vai ficar mais alto. Então, no fim das contas, ele vai ser mexido, como já explicou o Trindade. Tem razão quem faz política de maneira legítima, né? Seja oposição, perdão aqui pelo cabelo, seja oposição, seja situação. Tem razão o presidente da República, né? Em querer defender a aprovação dos projetos que propõe. E tem razão quem diz que o auxílio emergencial é emergencial, o Auxílio Brasil é necessário, porque é necessário, né? A desculpa da questão da pandemia é uma desculpa, pode ser lida como uma desculpa, mas é uma realidade. As pessoas não têm o que comer, né? Muitas pessoas não têm o que comer, dependem desse auxílio, dependem dessa participação do Estado. Então, né, se fôssemos depender apenas da boa política, todos sentaríamos, conversaríamos e chegaríamos a um acordo. Como isso é difícil no Brasil, e eu não estou falando apenas dessa legislatura, desse executivo, né? Aí a gente tem, né, esse tipo de crítica, esse tipo de ruído, esse tipo de barulho, esse tipo de dificuldade para aprovar um projeto importante. Bom, a hora certa na PAN, são 12 horas e 39 minutos. Nós estamos, daqui a pouco, vamos falar com o senador do Podemos, do Paraná, para justamente saber como estão essas negociações por dentro. Zé, porque assim, lá atrás, quando a PEC dos precatórios passou pelos deputados, nós ouvimos, né, inclusive até com um certo desânimo por parte do governo, que nós íamos enfrentar muita dificuldade para aprovar isso no Senado. Mas parece que não está tão difícil assim. Por quê? Por causa dos acordos, é isso? Não está difícil aprovar a PEC do jeito que eles querem os senadores, né? Veja que estão na negociação aí os senadores de oposição. E o relator é o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. E ele já admitiu que haverá mudanças. O regimento permite que parte da emenda aprovada na Câmara e no Senado seja promulgada. E a parte não aprovada, isso já existe jurisprudência nesse sentido, volta para a Câmara. Quer dizer, não é como um projeto de lei. A emenda à Constituição, se for aprovada na Câmara e no Senado, volta, né? É promulgada, desculpa. Não é nem sancionada pelo presidente, o Congresso mesmo que promulga, por ser uma emenda à Constituição. É naturalmente difícil aprovar uma emenda à Constituição. O Constituinte original, lá de 86 até 88, ele colocou dificuldades para aprovar uma emenda à Constituição, porque não é bom mesmo ficar mudando a Constituição ao sabor de interesses momentâneos, né?
Então, é preciso esse acordão. Sem esse acordão, não se consegue 49 votos dos 81 senadores, né? Tem que ser 49 favoráveis, né? 48-1 perde. Então, é a dificuldade. Daí a ideia de se fazer esse acordão, e é por isso que os senadores estão encontrando facilidade. Agora vamos discutir o detalhe, ou seja, o texto. Dizem, William, que é no detalhe que o diabo mora, né? Muito bem, Felipe Bueno, gostaria dos seus comentários sobre o seguinte: como é possível conciliar a forma como o presidente Jair Bolsonaro vê, quer e deseja, então, esse tipo de auxílio, emenda, forma, e com essa alteração no teto de gastos, conciliar com a visão econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, que por muitas vezes está, claro, aceitando uma série de coisas, até por conta de respeitar, sim, essa posição do presidente Jair Bolsonaro. Mas você acredita que seja, de fato, a visão dele enquanto economista? Não, de modo algum, né? De modo algum. Ou mudou muito nos últimos 24 meses, ou, de fato, não é a visão como economista do ministro Paulo Guedes, que já se manifestou contrário a alguns movimentos do governo federal, né, em N situações. Agora, a gente está diante de uma necessidade. Por outro lado, a gente está diante de uma necessidade fiscal muito séria, né? A ata do Copom, eu tenho destacado isso bastante, né? A ata do Copom, divulgada há alguns dias, mostra muitas dificuldades, não só agora, mas daqui para frente. Outros estudos mostram, né, que a questão do desemprego, por exemplo, não vai voltar aos patamares de 5, 6, 10 anos, né? No mínimo em 10 anos, ou seja, a gente vai ter que chegar a 2031, né, com patamares, para tentar recuperar os patamares perdidos nos últimos anos, né? Então, a coisa é muito difícil. Agora, o Brasil perdeu uma grande oportunidade em termos de privatizações antes da pandemia, né? O programa de privatizações não andou como se pretendia, ou pelo menos como se anunciou na época da campanha. A questão das reformas. As reformas também não andaram na velocidade esperada, ou na velocidade prometida, ou na velocidade pretendida. Então, agora a gente está correndo atrás de uma situação isolada, né, uma situação de curto prazo, que é a situação da pandemia, recuperação da economia, recuperação dos empregos, né, diante de 600 mil mortos, mas tem todo um passivo que nós trouxemos de outras administrações e não soubemos de 2018, do fim de 2018, ou melhor, 2019, né, até o início da pandemia, não soubemos resolver, não soubemos pelo menos encaminhar. Bom, me tira uma dúvida na sua, já estou vendo ali, apareceu a imagem da Luciana Verdolim, a gente já tem o Zé Maria Trindade, Felipe Bueno, Mariana Fante, eu, William Travassos, todos nós naquela expectativa em relação a qual é a fórmula mágica. E aí eu vou provocar o Zé Maria. Zé, como é que eu vou tirar as pessoas da fome? Como é que eu vou pagar os precatórios? Como eu não vou furar o teto? Felipe Bueno, alguém consegue me responder que fórmula mágica é essa para a gente poder fazer essa equação dar certo? Nosso papel, William, é esclarecer para quem está nos acompanhando. Não existe fórmula mágica. Por muito tempo se acreditou em fórmula mágica, né? Nós, que temos uma certa idade, vivemos a inflação de 4 dígitos por ano, por acreditar em fórmulas mágicas, por acreditar em corte de 3 zeros na moeda, por acreditar em milagre econômico. Então, na verdade, é isso, né? É o orçamento da sua casa, né? Você recebe X, você não pode gastar X mais 1, porque senão você entra no vermelho. E à medida que esse vermelho vai se acumulando, né, você vai ter condições mínimas de pagar, né, de pagar os juros, de pagar o valor base desse cálculo. Então é mais ou menos isso, não tem mágica, né? Tem você fazer contas, você cortar gastos, você cortar excessos, você cortar emendas que não servem para a população, né? E aí seguir com essa austeridade, com essa seriedade e resolver primeiro as coisas mais importantes e depois as coisas que podem esperar.